Antes de começar a narração desse vídeo, gostaria de pedir que curta este vídeo, siga o canal e ative as notificações para ajudar a continuidade do nosso trabalho. Bom, vamos lá. A história da Torre de Babel é uma das narrativas mais fascinantes e simbólicas do Antigo Testamento, encontrada no livro de Gênesis, capítulo 11. É uma passagem que nos convida a refletir profundamente sobre temas como a soberba humana, a unidade, os limites impostos por Deus e o propósito divino em dispersar a humanidade. Para adultos que têm uma vivência religiosa, essa narrativa não deve ser lida apenas como um conto antigo, mas como uma mensagem viva, que ressoa até os nossos dias e nos chama à humildade e à obediência. Segundo o relato bíblico, após o dilúvio, os descendentes de Noé começaram a repovoar a terra. Todos falavam uma única língua, e com isso havia uma unidade não apenas linguística, mas também cultural. Esse povo se estabeleceu em uma planície na terra de Sinar, onde tomaram uma decisão que, à primeira vista, pode parecer apenas um grande projeto de engenharia: construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus. Mas a motivação por trás disso revela algo mais profundo. Eles disseram uns aos outros: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, para que nosso nome seja famoso e não sejamos espalhados pela face da terra. Gênesis 11 vier. Aqui já se nota o primeiro sinal de desvio: o desejo de fazer um nome para si mesmos, de alcançar o céu não como um símbolo de comunhão com Deus, mas como um monumento à própria glória humana. Essa soberba, essa tentativa de usurpar um espaço que pertence ao divino, é o cerne do problema. Deus, vendo o que estava acontecendo, decidiu intervir. Ele confundiu as línguas, de modo que as pessoas não conseguiam mais se entender. Isso levou à dispersão pela terra e à interrupção da construção. Do ponto de vista teológico, essa narrativa traz lições muito profundas. Primeiro, nos lembra que há limites para o que a humanidade pode alcançar por si só. Não importa o quanto avancemos em ciência, tecnologia ou organização social, há sempre um espaço que pertence somente a Deus. Quando os seres humanos tentam ocupar esse espaço, normalmente caem em armadilhas de orgulho e autossuficiência que os afastam do Criador. Esse é um alerta que permanece atual. Em uma época em que a humanidade acredita poder controlar tudo, desde a natureza até a própria vida, a história da Torre de Babel nos chama a lembrar que somos criaturas, não criadores. Além disso, essa passagem bíblica fala sobre unidade e diversidade. Deus não condenou a colaboração humana em si. O problema não foi a construção nem o trabalho conjunto, mas a motivação equivocada. Quando Deus confundiu as línguas, Ele não apenas dispersou os povos fisicamente, mas também criou uma rica diversidade cultural e linguística. Isso não deve ser visto como um castigo apenas, mas também como parte do plano divino para enriquecer a experiência humana. Hoje, vemos essa diversidade refletida nas diferentes culturas, tradições e formas de expressão religiosa ao redor do mundo. Essa pluralidade, quando vivida em respeito mútuo, pode ser uma bênção e uma fonte de aprendizado. Olhando para a própria história do povo de Israel, percebemos como Deus continuamente chama seu povo à humildade e à obediência. Quando Israel confia em si mesmo, em seus exércitos ou em seus reis, geralmente acaba fracassando. Mas quando volta o coração para Deus, encontra vitória e bênção. A Torre de Babel é, portanto, uma lição primordial sobre onde colocar nossa confiança. Isso é algo que cada adulto religioso
pode aplicar à sua própria vida. Em que áreas eu estou tentando construir uma torre para mim mesmo? Onde estou buscando minha própria glória, em vez de glorificar a Deus? Outro ponto importante é perceber que a ação de Deus não foi destrutiva, mas corretiva. Ele poderia ter destruído os construtores, como fez no dilúvio, mas escolheu apenas interromper a obra e redirecionar a humanidade. Isso mostra um Deus que corrige, mas também preserva, que disciplina, mas mantém a promessa. Depois de Babel, Deus inicia um novo capítulo na história da salvação, chamando Abraão e estabelecendo um pacto com ele. Ou seja, a dispersão de Babel não foi o fim, mas o começo de um plano ainda maior. Na tradição cristã, há também uma ligação muito bonita entre a Torre de Babel e o Pentecostes, descrito no livro de Atos, capítulo 2. Em Babel, Deus confundiu as línguas e dispersou os povos. No Pentecostes, ele derrama o Espírito Santo, e pessoas de diferentes línguas e nações ouvem a mesma mensagem e são reunidas em um só corpo, a Igreja. Isso mostra que, apesar das separações e barreiras, Deus tem um plano de reconciliação e unidade que vai além das limitações humanas. É uma inspiração poderosa para todos nós, que muitas vezes nos sentimos divididos ou separados, seja por diferenças de opinião, cultura ou história. Em Cristo, podemos encontrar a verdadeira unidade. Além disso, vale a pena lembrar que a história de Babel é uma narrativa arquetípica. Ela não fala apenas de um episódio histórico, mas de uma tendência constante no coração humano. O desejo de controlar, de ser autossuficiente, de alcançar os céus pelas próprias forças. Esse desejo aparece em muitas formas: no acúmulo de riquezas, no culto ao sucesso pessoal, no desprezo pelas limitações éticas. Como adultos de fé, somos chamados a reconhecer esses impulsos em nós mesmos e a submetê-los à soberania de Deus. Não se trata de negar o progresso humano ou a criatividade, mas de colocá-los em seu devido lugar, como dons que devem ser usados para servir, não para dominar. Ao refletir sobre a Torre de Babel, também somos convidados a considerar nosso papel no mundo atual. Vivemos em uma sociedade globalizada, onde as barreiras linguísticas e culturais foram em grande parte superadas pela tecnologia. Comunicamo-nos instantaneamente com pessoas do outro lado do mundo, consumimos produtos culturais de todas as partes e participamos de redes que não conhecem fronteiras. Isso nos dá uma oportunidade inédita de cooperação e entendimento, mas também carrega o risco de uma nova forma de Babel, uma civilização que se torna tão confiante em sua própria capacidade que esquece de Deus. Como cristãos, somos chamados a ser testemunhas humildes e fiéis nesse contexto, lembrando ao mundo que toda construção sem Deus está fadada a ruir. Um exemplo concreto disso pode ser visto nas questões ambientais. O desejo humano de dominar a natureza e explorar seus recursos sem limites tem levado a uma crise ecológica global. Essa também é uma forma de Torre de Babel, uma tentativa de alcançar o céu à custa da criação. Como pessoas de fé, temos a responsabilidade de lembrar que somos guardiões, não donos, da criação. Devemos trabalhar pela justiça, pela sustentabilidade e pelo cuidado do planeta, não apenas como uma obrigação ética, mas como um ato de louvor ao Criador. Por fim, a narrativa de Babel nos aponta para a esperança escatológica, a visão de um futuro em que todas as nações, línguas e povos estarão reunidos diante de Deus. O livro de Apocalipse descreve uma multidão incontável, de todas as tribos e línguas, adorando ao Cordeiro. Essa é a imagem redentora que completa a história iniciada em Babel. Aquilo que foi separado por causa do orgulho humano será reunido pela graça divina.
Essa é uma promessa que nos sustenta e nos inspira a viver de forma fiel e esperançosa, mesmo em meio às divisões e conflitos do presente. Portanto, ao contemplarmos a história da Torre de Babel, somos convidados não apenas a olhar para trás, mas a olhar para dentro de nós e para frente. Somos chamados a examinar nossas motivações, a cultivar a humildade, a valorizar a diversidade como um dom de Deus e a trabalhar pela unidade verdadeira que só pode ser encontrada em Cristo. Que essa reflexão inspire cada um de nós a viver de forma mais plena, mais obediente e mais confiante no Deus que dirige a história e conduz seu povo para a realização de seus planos eternos. Antes de ir embora, não esqueça de curtir este vídeo, seguir o canal e ativar as notificações para ajudar a continuidade deste trabalho de levar a palavra de Deus de uma forma leve e informativa para todos.